Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Nós vamos agora fazer a correção dos exercícios que eu solicitei que vocês fizessem de manhã, tá? Então essa é uma aula de correção nos primeiros minutos. Depois vamos falar um pouco sobre atrito, sobre as formas de aplicação das fórmulas do atrito. E a gente segue, tá? Então, vamos pegar aqui a nossa lista, tá? Na lista número 1 vem assim, ó. Considere a máquina de Atwood a seguir, onde a polia e o fio são ideais e não há qualquer atrito, considerando que as massas A e B são respectivamente 2m e 3m, e desprezando a resistência do ar, qual a aceleração do sistema. Então eu vou copiar aqui a figura e vou colar aqui dentro do nosso, aqui ó, do nossa lousa aqui, beleza. E agora com a figura em mãos nós vamos aí corrigir, tá? Deixa eu só voltar aqui pro... Tô apanhando aqui, gente, da lousa. Calma aí. Aí, beleza. Beleza. Então, beleza. Colocando aqui, então, o desenho, né? Agora nós vamos fazer aqui a correção do exercício. Bom, primeira coisa que a gente faz, a gente pega exercícios que envolvem blocos. Eu sempre falo para vocês, vamos traçar todos os vetores possíveis, né? Então, por exemplo, aqui no bloco A aqui, quem puxa o bloco A aqui para baixo? Quem puxa ele aqui para baixo? Gente. Aí. Nossa, mas eu tô ruim hoje de mira, hein? Aí. Quem puxa ele aqui para baixo? O peso de A, tá? Então, o peso de A puxa ele para baixo. Quem tenta aqui reagir ao peso de A? A nossa força de tração. Para o bloco B é a mesma coisa, nós temos a tração aqui para cima e temos também o peso de B aqui para baixo, tá? Bom, analisa o seguinte, ó, lá no exercício ele fala que a massa de A é 2m e a massa de B é 3m. Então a massa de B é maior, o peso de B é maior. Então isso quer dizer que é o B que está puxando o A e não o A que está puxando o B. Então o B aqui ele acaba puxando o A, né, para baixo. O B vai para baixo e o A vai para cima, né? Seria essa a ideia. Então, nós vamos fazer o que? O princípio fundamental da dinâmica para o bloco A e depois nós vamos fazer o princípio fundamental da dinâmica para o bloco B, que é o que eu sempre falo para vocês, né? Para a gente colocar aqui a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Sempre nós vamos usar a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Vamos analisar para o bloco A aqui. Então, quem que é a resultante? O bloco A não está subindo? Então, quem está maior é a tração. Quem está menor? O peso. Então, quem está maior primeiro? Ó, tração menos peso de A igual a massa de A vezes a aceleração. Certo? E nós temos aqui a massa, o bloquinho B, né? Nós vamos aplicar a força resultante também para o bloquinho B. Então, vai ficar... Quem está maior aqui não é o peso do que a tração, porque o bloquinho B está deslizando para baixo. É assim, ó, o B está indo para baixo e o A está indo para cima, né? Então, se ele está indo para baixo, quem está maior é o peso de B. Então, o peso de B menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Pronto, agora a gente faz a somatória aqui de tudo, né? Eita lá, hein? Faz a somatória aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Com vermelho aqui, a gente fazer o seguinte, ó, a tração positiva com a tração negativa a gente cancela, né? Aí, beleza. Então a gente cancela. O que que sobrou então? Sobrou peso de B. Opa, tá de vermelho ainda. Deixa eu passar pro branco. Eu tô apanhando essa mesinha hoje, 10-0, hein? Então vai ficar peso de B menos peso de A igual a massa A vezes a aceleração mais a massa B vezes a aceleração. Pronto, mostrei para vocês onde saiu a fórmula, né? Jogando aqui, nós vamos ter então, ó, vamos colocar esse A em evidência, vai ficar assim, ó, peso B menos peso A igual, abre aqui, massa A mais massa B vezes a aceleração, né? Isolando a minha aceleração, que eu quero descobrir, minha aceleração vai ser o peso B
menos o peso A dividido pela massa A mais a massa B. Certo? Então, agora é só de substituir, então, né? Qual que é o nosso peso de B? Peso de B, ó. Qualquer peso, gente. Peso é massa vezes a gravidade. Não é isso? Massa vezes a gravidade. Então, qual que é o peso de B? O peso de B é a massa de B. Qual que é a massa de B lá? A massa de B é 3M. Deixa eu ver aqui. A massa de B. A é 2M e a B é 3M. Isso, 3M. Então, eu vou pegar aqui o seguinte, ó. O peso de B é a massa de B vezes a gravidade menos a massa de A vezes a gravidade dividido pela massa de A mais a massa de B. E agora vamos substituir agora, né? Porque a massa A é 2M e a massa B é 3M. Não é isso? Então vai ficar a aceleração igual a massa B é 3M. 3M. A gravidade é 10, né? Vamos pôr 10. 3M vezes 10 menos. A massa A é 2M vezes 10. Tudo isso dividido por a massa A é 2M mais a massa B que é 3M. Então a minha aceleração vai ser 3 vezes 10, 30. 30M, né? Aqui 2 vezes 10, 20. 30 menos 20 dá 10M. Dividido por 2M mais 3M dá 5M, não é isso? Então tá. M com M simplifica. O que sobrou? Que a aceleração é 10 dividido por 5, o que me dá 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então está aí corrigida a primeira questão que eu passei para vocês da lista. Tá? A gente vai agora para a segunda questão. Vou só apagar aqui nossa lousa. Lousa apagada. Na segunda questão fala o seguinte, ó. Na figura abaixo, o fio inextensível que une os corpos A e B e a polia tem massas desprezíveis. Ou seja, então quer dizer que o fio não interfere em nada. As massas dos corpos, a massa A é 4 kg, a massa B é 6. E desprezando-se o atrito entre o corpo A e a superfície, a aceleração do conjunto em metros por segundo é... Então ele pede para considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos pegar esse desenho aqui, vamos trazer para nossa lousa digital aqui. Vamos pôr no lugar certinho aqui, para a gente poder começar aí. Ok. Beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte. O que eu falo para vocês? Sempre traçar todos os vetores possíveis, né? Quem puxa o bloquinho A aqui para baixo é o peso de A. Quem vai contra aqui é a normal em A, no caso aqui, né? Quem puxa ele aqui para frente é a tração. Essa mesma tração aqui que puxa o bloco B para cima. Que tenta, né, puxar o bloco B para cima. Mas na verdade é o peso de B que está puxando todo mundo, né? Beleza. Então agora nós precisamos fazer o seguinte, ó. Mais uma vez vamos usar o quê? Força resultante igual a massa vezes aceleração, né? Ou seja, eu vou usar... Isso aqui é o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Então eu vou usar o princípio fundamental... O princípio fundamental da dinâmica para o bloco A e vou usar o princípio fundamental da dinâmica para o bloco B. Observe que aqui o peso de A... Deixa eu voltar aqui, peraí. O peso de A... Aqui. O peso de A e a normal de A, eles se anulam, eles se cancelam, né? Então, sobra só quem aqui no bloco A? Somente a força de tração. Então, a resultante para A é a tração. Então, vai ficar tração igual a massa de A vezes aceleração. Ok? Para o bloco B, quem está puxando para baixo é o peso e está deslizando para baixo. Então, quem está ganhando é o peso de B. Então, vai ficar peso de B menos tração igual a massa de B
vezes aceleração. Certo? E vou somar aqui de novo. Observa novamente que você tem tração positiva com tração negativa. Cancela. Oh, mas essa mesinha que tá dando trabalho. Oh, gente do céu. Aí. Então sobrou quem então? Peso de B, que é igual a massa A. Já vou direto aqui em evidência. Mais massa B vezes aceleração. Tá? Então agora, gente, o que sobrou? Ele quer aceleração, né? Vamos isolar ela? Então vai ficar aceleração igual a peso de B dividido por massa A mais massa B. Isso vai me dar o seguinte, ó, a minha aceleração vai ser... Qual que é o peso de B? Vamos analisar lá no nosso enunciado. Deixa eu pegar lá na questão número 2, aqui. O peso de B é 6 kg, ou a massa. Então o peso vai ser 60, né? Porque o peso é massa vezes a gravidade. Então 60 dividido pela massa A, que é 6, e a massa B, ou a massa A é 4, na verdade, a massa B é 6. Vai ficar 60 dividido por 10, né? Isso vai me dar, então, que a minha aceleração vai ser 60 dividido por 10. O que me dá, então, 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da questão número 2. Ok? Então, está aí respondida a questão de número 2. E agora nós vamos para a questão de número 3, né? A terceira e última questão. Vou apagar aqui a nossa lousa. Deixa eu abrir aqui a nossa... Aqui. Deixa eu apagar a lousa. Lousa apagada. Na 3 ele fala o seguinte, ó. Sobre um plano inclinado é colocada uma caixa em repouso. Repouso. Grava bem essa palavra, em repouso. E fixada a um cabo inextensível de massa desprezível. Não existe atrito entre a caixa e o plano inclinado. Qual a aceleração da caixa se o fio se soltar? Né? Se o cabo se cortar, se estourar, né? Gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o desenho. Deixa eu pegar aqui o desenho. Um pouquinho da nossa lousa de novo. Aqui. Vamos pôr aqui nosso plano inclinado. Ok. Basicamente, o que vai acontecer se esse fio estourar, gente? Aí. Deixa eu pegar aqui outra cor de... Aqui. O que vai acontecer se esse fio estourar? Se ele estourar, vai ser um bloco normal descendo o plano inclinado. Não vai ter fio, não vai ter nada. Vai ser um caso comum. Lembra lá? Nós temos o peso puxando esse bloco para baixo. Esse peso tem que ser decomposto em dois. O Px, que está aqui, e o nosso Py, que reage aqui a normal, né, para cá. E se tivesse o coeficiente de atrito, se tivesse atrito, o fato seria para lá. Mas não tem. Então, beleza. Até então, ok. Então, o que nós vamos ter? Aqui, ó, isso aqui é 30 graus, aqui também, entre esses dois vetores, aqui também é 30 graus, ok? Bom, o que nós vamos fazer então? Nós vamos usar o princípio fundamental da dinâmica. Opa, tá de vermelho. Apanhando de novo da mesinha, né? Então, a minha força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Bom, se... No caso aqui, vamos pegar esse caso aqui. Aqui, a normal e o PY se anulam, o peso já não existe mais. Qual é a única força que sobra aqui? É o nosso Px, né? Se o Px que sobra aqui, ele é a única força resultante. Então vai ficar sendo Px, que é igual a massa, vezes a aceleração. Tá? Só que quem que é o nosso Px? É o peso vezes o seno de θ. Então vai ficar peso vezes seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Ok. Então, quem que é o peso? Não é massa vezes a gravidade? Então, massa vezes a gravidade vezes seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Estou só recordando, tá, gente? Cancela massa com massa. Pronto, achei que a minha aceleração é a gravidade vezes seno de θ. Então, a gravidade aqui na Terra é 10, né? O exercício não pede gravidade. Deixa eu ver aqui. Como é que tá as alternativas? Ah, não. Ele não fala a gravidade. Então, vou repetir gravidade. Gravidade vezes o seno de 30. Se você for analisar lá, o seno de 30 é meio, né? Então, ó, seno de 30 é meio. Se você quiser reescrever isso bonitinho, você pode dizer que a sua aceleração é a metade da gravidade. Ou seja, a gravidade dividido por 2 metros por segundo ao quadrado.
Como a gente sabe que aqui é próximo de 10, né? 10 por 2 é 5, dá próximo de 5, tá? Isso é quando não há atrito, tá, gente? Então, que alternativa que deu essa aí? Letra A, né? A 3 deu letra A, G sobre 2. Ok. Então, a gente finaliza aqui a correção dos 3 exercícios que eu passei hoje pela manhã para vocês fazerem, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da correção. Deixa eu só aqui finalizar isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa correção. E agora eu vou passar... vou começar a falar um pouco sobre o atrito, tá, gente? O atrito, ele é, digamos assim, o próximo capítulo do nosso livro, né? Como é que funciona o atrito? Vou apagar nossa luz aqui para dar algumas introduções com relação ao atrito. Vamos supor que a gente tem aqui uma caixa, né? Em cima do chão. Aqui a nossa caixa em cima do chão. O que vai acontecer, gente? Essa caixa, ela não desloca devido à presença do atrito, né? Como é que eu faço, então, para calcular qual é a força de atrito? Já fizeram isso lá no plano inclinado com atrito, né? A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal, certo? Nesse caso aqui, onde não há plano inclinado, ou seja, onde o plano é plano, né? Você tem aqui o peso para baixo e a normal aqui exatamente contrária a esse peso, que inclusive tem o mesmo módulo. O que isso significa? Eles têm o mesmo número. Então, nesse caso específico aqui, onde não tem inclinação no terreno, eu posso dizer que o mesmo número que é do peso, vamos supor, se o peso era 100 newtons, a normal também vai ser 100 newtons. Então, nesse caso em específico, eu posso dizer que a normal ela é numericamente igual ao peso, nesse caso. Então, ou seja, nesse caso específico, eu posso dizer que a minha força de atrito é o coeficiente de atrito vezes o peso. Tá? E o peso é massa vezes gravidade. Ok? Então, se você quiser saber, por exemplo, qual que é a força de atrito atuante nessa caixa, força de atrito estática. Qual que é a diferença, Betão? Existem duas forças de atrito, a estática e a força de atrito dinâmica. A força de atrito estática, geralmente, ela é maior do que a dinâmica. Geralmente não. Quase 100% dos casos, né? Então, um pouquinho, coeficiente de atrito estático é 0,5. Coeficiente de atrito dinâmico 0,3. E vamos supor que a massa desse bloquinho seja de 1 kg. Calcula para mim qual é o coeficiente de atrito estático máximo e de dinâmico, né? Qual é a força de atrito estático máxima e qual é a força de atrito dinâmica. Então, vamos analisar aqui. Então, a força de atrito estática máxima vai ser o coeficiente de atrito, que é 0,5, vezes o peso. O peso é massa vezes a gravidade. A massa é 1 kg, a gravidade da Terra é 10. Então, 1 vezes 10, 10 vezes 0,5 dá 5. Então, a força de atrito estático máxima aqui é 5 newtons. O que isso significa? Se você empurrar até 5 newtons, o bloco não sai do lugar. Porque a força de, se você empurrar o bloco para cá, por exemplo, empurrou o bloco para a direita, o que vai acontecer? Ele vai reagir aqui para a esquerda até 5 newtons. Ele consegue segurar. Mais que isso, ele não consegue segurar. Então, existe um outro conceito interessante, uma diferença entre o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico. Que diferença é essa? Vamos analisar aqui alguns detalhes. Ó. Vamos pôr um gráfico aqui. Ó. Se você for colocando força nesse bloquinho, até 5 newtons aqui, ó, nesse caso aqui do exemplo que eu dei, até 5 newtons, ele consegue ficar paradinho aqui. Mas quando ele entra em movimento, passa a entrar em vigor o coeficiente de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito, como é que seria para calcular? A fórmula é a mesma. Eu só vou substituir o 0,5 pelo 0,3. Então, coeficiente, a força de atrito dinâmica vai ser o 0,3 vezes a massa é 1, a gravidade é 10. Então vai dar 3 newtons, né? O dinâmico. 3 newtons, tá aqui. O fato dinâmico é 3 newtons. Isso quer dizer que até quando ele está parado, você vai empurrando, pondo força, até 5 newtons ele consegue segurar o bloco. Depois disso, ó, ele cai para 3 newtons aqui, ó. Ele vai cair aqui para 3 newtons e vai manter 3 newtons. Então, só para a gente recapitular aqui, ó. Ele consegue ir aqui, ó, e segurar até 5 newtons.
né? Depois que ele entrou em movimento, ele cai para 3 newtons e mantém 3 newtons enquanto houver movimento, tá? Isso explica uma situação básica. Vamos supor que o folgado do seu irmão ou da sua irmã está deitado em cima do sofá. E você quer empurrar o sofá, arredar o sofá para limpar debaixo do sofá. Ele fala, empurra aí. Aí você vai fazer muita força ali para poder arredar aquele sofá daquele lugar. O que vai acontecer? Então você vai fazer muita força. Você vai perceber que você faz muito mais força para ele aluir do lugar. Depois que ele começa a entrar em movimento, fica mais fácil de manter o movimento. Então, faz o teste depois. Pega um objeto pesado e pega a sua mão e empurra esse objeto numa superfície que é áspera, numa superfície que tem muito atrito. Você vai ver que a força que você vai fazer para aluir ele do lugar é muito maior do que a força para manter ele em movimento. Depois que ele sai do lugar, que ele começa o movimento, é mais fácil manter, ou seja, você vai fazer menos força para manter ele em movimento. Enquanto para tirar ele do lugar, você vai fazer muito mais força, né? Então seria essa a ideia aqui, ó. Essa é a ideia aqui aqui você nessa primeira reta aqui, ó, você tem o coeficiente de atrito estático. Nessa segunda reta você tem o coeficiente de atrito dinâmico. Tá bom? Isso foi só uma introdução a respeito do coeficiente de atrito, tá? A respeito da força de atrito e do atrito, tá? Inclusive, muita gente pergunta para mim sempre, Roberto, o atrito hoje, ele é aliado ou ele é vilão? Depende. Se não fosse pelo atrito, a gente não andaria, por exemplo, a gente iria nascer num lugar e ia ficar naquele lugar para sempre. É porque não tem atrito. Ou se você entrar em movimento, vai ficar em movimento para sempre, né? Você não consegue frear, não consegue parar. Então, o atrito é bom para frear, para a gente se locomover, mas o atrito é ruim em certas ocasiões, como por exemplo, no motor, né? Há atrito do pistão ali, desgaste do motor devido ao atrito, né? Então isso é ruim, né? Então tudo depende, né, do ponto de vista. Então o atrito é bom, é vilão ou é do bem, né? Depende do ponto de vista, tá bom? Gente, eu vou passar aqui agora alguns exercícios para vocês fazerem no Classroom, tá? Fica de olho aqui no Classroom. Vou passar alguns exercícios da própria apostila para vocês fazerem. E aí vocês podem me mostrar na terça-feira que vem. Vocês podem entregar até terça-feira que vem no horário de aula de física. Agora, presta bem atenção, gente. A partir da semana que vem nós teremos aulas online, tá? No Meet, tá? São todas as aulas? Não, correções de exercício mesmo. Eu acho melhor essa dinâmica que a gente está fazendo agora. Mas explicação de novos conteúdos e tal, a gente vai começar a usar o Meet, tá? Então esse é o primeiro recado. O segundo recado é que não tem tarefa para casa. A gente teve agora 20... Estou vendo aqui o cronômetro da minha tela do meu computador aqui. A gente usou 23 minutos. Com as vinhetas vai dar no máximo 24 minutos aqui de aula. Então a aula é 50 minutos. A gente usou a metade da aula para corrigir os exercícios e explicar um pouquinho só do próximo capítulo, né? O que vai acontecer então? A outra metade da aula fica para a resolução desses exercícios, tá? Não tem tarefa para casa. Não estou mandando nada para casa. Qual é a tarefa de casa de vocês? Concluir a pesquisa orientada. E só. Ok? Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de física. Eu sou o professor Roberto Couto, do Colégio Ápice, e vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu.